Pessoal, bom dia. Nesse dia que eu considero o mais importante do meu mandato como deputado federal até o momento. Espero que não venham piores ou melhores, quem sabe, porque este é um divisor de águas na história do Brasil. É o dia em que a Câmara dos Deputados vai ter que se pronunciar sobre uma prisão ilegal, inconstitucional, completamente fora de qualquer livrinho do direito, manual de faculdade, uma prisão que não poderia ter acontecido pelo artigo 53 da Constituição da República Federativa do Brasil, e não obstante, essa prisão foi decretada por um juiz da Suprema Corte e convalidada, referendada pelos outros 10 ministros do Supremo Tribunal Federal. É um dia muito sério, porque nós não estamos avaliando aqui Daniel Silveira. Aliás, a Comissão de Ética, o Conselho de Ética da Câmara, sim, precisa avaliar as suas atitudes. É o que eu defendo principalmente, tratando-se do desacato às autoridades, aquilo que aconteceu na prática. A inviolabilidade para aquilo que se fala, e eu repudio a fala do deputado Daniel Silveira pela sua forma, por grande parte do seu conteúdo, apesar da revolta que ele demonstra em outra parte dele, ser a mesma revolta de muitos cidadãos com o que acontece no poder judiciário, sem fulanizar em geral, mas não se pode, quando se utiliza do bom senso e como deputado federal, quando se busca as vias institucionais para resolver os problemas da democracia, fazer ataques ofensivos, injúrias e calúnias como foram feitas. Mas esse caso precisa ser avaliado pelo Conselho de Ética, que precisa ser instalado na Câmara dos Deputados, não só para o Daniel Silveira, mas também para outros casos parados de corrupção de colegas deputados que até agora não foram avaliados. Um deputado teve seus assessores flagrados pelas câmaras aqui do parlamento levando dinheiro para o seu gabinete. Outra deputada foi acusada pelo Ministério Público, só não está presa, como mandante da morte do seu próprio marido. Agora, repito o que eu vinha dizendo, não é sobre Daniel Silveira que nós vamos nos pronunciar hoje, é sobre a democracia, é sobre o Estado de Direito, é sobre o direito que eu tenho como parlamentar de criticar, se eu assim entender, a Suprema Corte e também atos dos seus ministros. Ou vão nos calar a todos os deputados que se insurgem contra aquilo que acontece na Suprema Corte. Isso nós não podemos aceitar. Nós não vamos aceitar. Eu vou trabalhar, estou em Brasília e vou ficar aqui até o último minuto para buscar os votos dos meus colegas deputados contra esta prisão arbitrária, inconstitucional e a favor de que o caso seja encaminhado ao Conselho de Ética e ali avaliado com toda a seriedade que este e os outros casos merecem. Mas não fazer algo ao arrepio da Constituição. Não convalidar um ato antidemocrático da Suprema Corte. A Suprema Corte ataca a democracia quando ela, sim, prende um parlamentar sem amparo na Constituição. Sem amparo no artigo 53, sem amparo na lei. Nós tivemos um AI-5 no Brasil lá nos anos 60, que veio do Poder Executivo e calou este parlamento durante um ano, o fechou, e calou e amputou as liberdades democráticas de pessoas com as quais eu não concordo e outras talvez com as quais eu concordo. E você talvez concorde com algumas e discorde de outras, mas todo parlamentar, todo cidadão precisa ter direito à fala, e aquele AI-5 levou 20 anos para efetivamente ser cassado pelo poder constituinte popular. O poder emana do povo,
e é exercido por meio dos seus representantes, que são os deputados e os senadores. Não pode ser usurpado este poder que emana do povo pelo poder executivo, como foi lá atrás pelo AI-5, e que perdurou 20 anos. Nem pode ser usurpado pelo poder judiciário, como agora está acontecendo com essa decisão do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal pode sim, e os seus ministros em particular, é óbvio, e provocados, pode sim se insurgir contra falas tidas como antidemocráticas. Mas para combatê-las, cometer atos antidemocráticos é um excesso que nós não podemos tolerar numa democracia. É por isso que ditaduras se chamam regimes de exceção, onde há excessos, abusos, afrontas. Data vênia, como dizem no mundo jurídico, com todo respeito à instituição Supremo Tribunal Federal, que eu defendo. Cortes constitucionais são necessárias no mundo todo. E pessoalmente, não tenho nada contra ninguém, nem dos adversários meus políticos, eu não misturo essas coisas. Aliás, talvez um bom aprendizado por vias tortíssimas, para este parlamento, para os deputados e para os senadores, para a população em geral também nas redes sociais, e para ministros, para juízes, para promotores, para todos, procuradores e assim por diante, é que, como sociedade, estamos nos excedendo não apenas no tom. Eu mesmo, durante essa fala, tenho erguido o tom da minha voz pela indignação, mas mais do que pela indignação, pela preocupação com o momento para chamar a atenção de quem acompanha. Como sociedade, estamos nos excedendo na forma, estamos nos dividindo demasiadamente. Não tem problema ter opiniões diferentes. Tem problema achar que só existem duas opiniões. Só existe ou você está comigo ou você está contra mim. Eu vejo isso nas minhas redes sociais com uma frequência enorme. Se eu digo uma coisa que discorda aquele que apoia A, eu já não presto. E se eu digo algo que aquele que apoia A concorda, eu sou herói, eu sou mito. Não sou nem uma coisa nem outra. Eu sou humano. Nem pretendo ser uma coisa nem outra. Não quero ser mito. Também não quero ser uma pessoa desprezível. Eu quero, inclusive, melhorar. Quero ouvir opiniões e argumentos, não xingamentos. E a partir destas opiniões e destes argumentos, melhorar as minhas opiniões, os meus argumentos e talvez mudar de opinião. Talvez este seja o único grande aprendizado disso tudo que nós estamos vivendo. É preciso sim ponderação. É preciso sim prudência. Que muitos que se dizem conservadores aí criticam prudência e sofisticação, quando é princípio basilar do conservadorismo ter prudência, ou seja, pensar antes de falar. É preciso filtrar aquilo que nós pensamos antes de nos expressar. Mas depois de nos expressarmos, não é correto que uma pessoa que se sinta ofendida declare a prisão da pessoa que supostamente foi sua ofensora. Não existe lugar no mundo em que isso seja democrático, seja tolerável dentro de um Estado de Direito. Isso é arbitrário, ditatorial. Pode acontecer a ofensa? Não deveria. Existem remédios legais para isso? Existem. Código Penal tem, nossas leis têm, Código Civil tem.
Não é um ministro simplesmente decidindo pela prisão, seja de um parlamentar ou seja de um cidadão comum, que vai resolver a situação. Pelo contrário, esse deputado Daniel Silveira ontem já saiu por breves instantes da Polícia Federal para outra instituição prisional e já falou de novo. E vai continuar falando, não é isso que vai resolver o problema. Aliás, a Suprema Corte acaba se apequenando, como já vi várias pessoas, especialistas, juristas, jornalistas dizendo, ao agir desta forma contra uma fala deplorável de um parlamentar. E repito, deplorável, principalmente pela forma, pelos termos. Não é isso que eu espero de um parlamentar e tenho certeza que muitos de vocês não esperam. Assim como também não é isso que eu espero de um ministro da Suprema Corte, que precisa ter equilíbrio, que precisa lembrar que as decisões dele vão ser depois aplicadas lá nas primeiras e segundas instâncias, ou na primeira instância e na instância recursal, e os juízes que lá trabalham podem passar a ter dificuldades em decidir de acordo com o que diz a lei, ou podem achar facilidades para decidir ao arrepio da lei com base nessa decisão escabrosa do Supremo Tribunal Federal. Isso tudo é muito, muito preocupante. E ver aqui na Câmara dos Deputados líderes partidários preocupados me deixa um pouco mais otimista quanto ao resultado da votação de hoje à noite. Me deixa um pouco mais otimista. Alguém disse aí que o Lula falou mal do STF e não foi preso. Várias pessoas falaram mal do STF e não foram presas. Aliás, Lula é aliado nessa hora, por incrível que pareça, e quando defendemos princípios nós não escolhemos aliados, porque em entrevista ontem também disse que não é o STF que tem que prender, mas é a Câmara que tem que julgar um ato desse como deputados. E eu só não me surpreendo mais com essa fala do ex-presidente Lula, que deveria estar na cadeia por causa da prisão em segunda instância, que não é cumprida. Só não surpreendo mais porque estou ainda mais surpreendido com o silêncio daqueles que nada falam nesse momento, a começar pelo presidente Jair Bolsonaro, que nada fala, que nomeou um PGR e na época eu anoto, disse que estava nomeando também para garantir a liberdade de expressão. E vários próximos do deputado Daniel Silveira que não estão falando. Outros estão falando e justiça seja feita. Há muita gente defendendo, de novo, não Daniel Silveira. Defendendo, aliás, porque, repito, não é defensável a forma como se pronunciou, os termos que ele utilizou e muitos dos ataques que ele fez. Não há como defender. Aqui se trata em defesa da democracia, deste parlamento aqui atrás. Aqui se trata em defesa da imunidade parlamentar para a opinião, palavras e votos, não para a corrupção, não para a improbidade administrativa, não para atos criminosos feitos fora do mandato. E esse ponto também é importante, porque nós somos a favor do fim do foro privilegiado para todos esses crimes e fim de qualquer tipo de imunidade para isso. E aqui em Brasília, o que parece que quando a pessoa fala algo errado, ela precisa pagar. Mas se ela faz algo errado, nada acontece. Uma inversão completa de valores. E pior ainda o que o STF faz. Quando uma pessoa fala algo errado, quando ela defende a AI-5, o STF faz algo errado. Faz um AI-5. Cala o parlamento. Este parlamento precisa entender que o poder que emana do povo
e que é exercido pelos seus representantes vai ser exercido hoje à noite às 17 horas. Eu vou votar pela soltura. Repito, não é defesa do deputado, é defesa da democracia. Porque hoje é com ele. Talvez você não goste dele. Amanhã pode ser com alguém que você goste. Pode ser comigo. Este vídeo aqui vai ficar. Está ao vivo, vai ficar nas minhas redes. E se um ministro interpretar que foi um ataque à instituição, que não foi porque disse aqui, e repito, que defendo a instituição Supremo Tribunal Federal, mas interpretar que por eu estar aludindo ao AI-5 e comparando ao ato institucional número 5 do Poder Executivo em 68, este ato de agora, 2021, e se interpretar que isso foi um ataque à democracia, Marcel Van Hatten deve ir preso. A Câmara vai ter que votar de novo. Se mantiver preso hoje, vai soltar um próximo? Gente, não tem cabimento. Não tem cabimento. Esse dia é um dia em que nós precisaremos ir até o último instante pedindo para os colegas parlamentares o voto a favor da liberdade de expressão, da imunidade parlamentar, do Conselho de Ética, julgar os excessos cometidos por deputados, como foi o caso de Daniel Silveira e como são os casos ainda muito mais graves de deputados, por exemplo, acusados de mandar matar o próprio marido, uma deputada que não foi ainda avaliada pelo Conselho de Ética. É o dia de defender o Estado de Direito. É o dia de defender a nossa Constituição. É o dia de dizer ao Supremo Tribunal Federal, olha aqui, ó. É isso que diz a Constituição do nosso país, que nós juramos respeitar como deputados e vocês têm a obrigação de guardar, no máximo interpretar quando há dúvidas. O que não é o caso. Não há dúvida nenhuma nesse caso. Mandado de prisão em flagrante por crime inafiançável que não existiu. Afinal de contas, inafiançável, se este foi, todos os demais passarão a ser. É irônico. Ou talvez não, é o correto. Porque é o parlamento que escreve uma Constituição, representando o povo. Todo poder emana do povo e é exercido por seus representantes, que são deputados e senadores. Ponto. Não existe uma continuação dizendo vírgula ou ponto e vírgula, até que o Supremo Tribunal Federal diga o contrário. Isso não existe. É o Supremo Tribunal Federal que precisa ser respeitado dentro da independência dos poderes. Nós somos poderes independentes, mas harmônicos, mas não pode subjugar outro poder, nem legislativo, nem executivo. E é disso que se trata essa votação. Essa votação de hoje é em defesa da Constituição. E uma Constituição, em qualquer país que seja uma democracia liberal e representativa e constitucional de respeito, é o que constitui os princípios e valores mais básicos e fundamentais da sua população. Se nós, como deputados federais, não defendermos aquilo que está expressamente definido na Constituição e não fizermos também o meia-culpa, que não é minha, porque nós, do Novo, temos defendido desde o ano passado, mas meia-culpa como parlamento, de que a situação também chegou até esse ponto porque a Comissão de Ética, o Conselho de Ética dessa casa, até hoje não foi instalado. Aliás, exigimos muito de Rodrigo Maia que o fizesse e não o fez. Aprovamos finalmente na semana passada uma resolução e agora, por conta desta questão,
o Conselho de Ética será instalado. Precisamos sim, como parlamento, fazer esta meia-culpa, que a situação, que jamais poderia ter chegado a este ponto, mesmo com este argumento, ela acaba também sendo consequência dos erros do parlamento, que tem se submetido como vassalo ao Supremo Tribunal Federal há muito tempo. Não é só nesse ponto. Lembro que eu falei esses tempos sobre uma medida provisória que aprovamos aqui, em que se estabelecia que até o final deste ano haveria congelamento de salários no serviço público em virtude da pandemia, e também no setor privado haveria a possibilidade de reduzir carga de trabalho e horário com redução de salário, ou seja, a pessoa trabalha menos, ou melhor, recebe menos, mas também trabalha menos. E o Supremo Tribunal Federal disse que era inconstitucional fazer no serviço público mesmo que aconteceu muito no serviço privado para preservar empregos. Legislou. Obrigatoriedade das vacinas. Outra questão, aprovada no parlamento para o período da pandemia até o final do ano passado, quando sequer haviam vacinas, foi interpretado pelo Supremo como algo que ia além disso. O parlamento, quando aprovou como uma possibilidade, não como um dever, e estendeu-se a sua interpretação, estabelecendo uma série de restrições possíveis às liberdades individuais de quem não quisesse se vacinar, contra toda a orientação de todos os órgãos internacionais que dizem o importante são campanhas de vacinação, conscientização, e aproveito esse momento dessa minha live para falar sobre isso. E importante que todos se vacinem. É preciso se conscientizar disso. Mas todos os países sérios, Holanda, começo sempre pela Holanda, meu país preferido, talvez não seja surpresa de ninguém. Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, ninguém faz vacinação compulsória. Todos lembram que é preciso fazer campanha de conscientização. Mas, mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal atropelou aqui o que foi decidido pelo parlamento. Dando dois exemplos nesse momento tão difícil que a gente tem. Portanto, aqueles que estão acompanhando, e muita gente aqui, muita gente nessa transmissão ao vivo, algo que raramente acontece porque dias como o de hoje são raros. Comecei dizendo no início desta live que até hoje, é o dia mais importante do meu mandato como deputado federal. E concordo com aqueles que estão dizendo aqui sobre CPI da Lava Toga, por exemplo. Mas a via tem que ser esta. A via não tem que ser do discurso irresponsável, não é o que eu faço, vocês me conhecem. De defender fechamento de STF ou de instituição, de prisão, sem provas, sem nada, não. A via institucional é essa, CPI, é investigação, analisar indícios. Se houver comprovação, puna-se. Seja ministro do STF, seja deputado, seja cidadão comum, não pode haver intocáveis. Todos precisam ser iguais perante a lei. E é o momento da Câmara dos Deputados dizer isso com toda a clareza. Não existem intocáveis, não existe poder que subjugue outro. Somos independentes e harmônicos. Respeitamos o STF, sim. Respeitamos o Executivo, sim. Mas temos toda a liberdade de criticá-los quando se excedem. Aliás, liberdade e dever. É meu dever como parlamentar. Eu não estou só aqui para legislar, eu estou aqui para fiscalizar. Eu estou aqui para representar, no meu caso, 349.855 eleitores, que, aliás, se não estiverem gostando daquilo que eu estou fazendo, na próxima eleição, se eu concorrer, não precisam votar em mim. Estou aqui representando aquilo que eu defendi na minha campanha, estou aqui representando aquilo que eu defendi ao longo da minha vida, estou aqui representando a minha consciência. Eu exijo respeito. Eu exijo respeito como parlamentar e a Câmara precisa exigir respeito como poder. Hoje, 17 horas, temos sessão para avaliar essa questão. Já disse meu voto, já repeti 1000 vezes, vou concluir uma última vez, reforçando.
Sou pela soltura de uma prisão ilegal, inconstitucional, contra, aliás, a lei de abuso de autoridade que foi aprovada aqui. Inclusive, nós fomos contra por uma série de críticas que tivemos, mas foi aprovada e é lei, e que estabelece pena de prisão para quem faz prisão ilegal. Votarei contra tudo isso. Não em defesa do Daniel, que vai ter a tramitação no Conselho de Ética do seu caso. E espero que com rigor e com justiça os colegas parlamentares avaliem tudo como deve ser para cada caso. Inclusive o caso, ou os casos que estão parados, de crimes contra a vida ou de corrupção cometidos por colegas parlamentares, segundo as denúncias feitas, segundo os indícios, segundo provas, inclusive, colhidas, e que até agora estão engavetados, nem engavetados tem, que o Conselho sequer tem gaveta porque não abriu. É isso, pessoal. Hoje à noite nós temos um encontro marcado com a democracia, com o Estado de Direito, com o fim do arbítrio, com o repúdio ao AI-5 do Supremo Tribunal Federal, que é o que eu estou chamando. Porque da mesma forma que o Executivo lá atrás, repito, em 68, durante a ditadura, calou parlamentares e durante 20 anos nós tivemos no Brasil um governo até chegar uma nova constituinte, eu espero que a decisão de hoje deste parlamento, se for pela manutenção da prisão, não repercuta pelos próximos 20 anos como uma decisão que vai calar, amputar os deputados federais. Deixar, inclusive, a mim com receio de falar o que eu penso. Nunca tive, não estou tendo agora. Eu não saio dos limites do bom senso. Vocês não veem sequer nas minhas redes sociais palavrões sendo proferidos ou algo do tipo. Posso me exceder no tom, posso até ser injusto na crítica, e quando vejo que fui injusto, reconheço, mas não posso tolerar que a priori os deputados se sintam amordaçados por uma censura imposta por uma corte que é um poder como o nosso. E o nosso, diferentemente do poder da corte, é um poder que emana do povo e é exercido por meio dos seus representantes, eleitos democraticamente, que hoje à noite, repito, tem um encontro marcado com a democracia, com a liberdade e com o Estado de Direito. Obrigado, um excelente dia a todos, que Deus ilumine o nosso país.